Olá, pessoal! Que bom continuar nesse clima de outono, tendo vocês como nossos convidados, nessa edição especial sobre a 6ª edição da Feira Literária Capixaba, que está acontecendo nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, um evento da melhor qualidade. E continuamos no esquenta para esse belíssimo evento que visa promover o maior encontro de literatura e cultura do Estado. Dessa vez com a promoção da diversidade. Nós vivemos um momento em que é preciso haver espaço para múltiplas vozes. E a literatura e as artes no Espírito Santo, ela tem essa característica de ser plural. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, nós não temos identidade. Opa, como é que é isso? Nós temos uma identidade linda e uma identidade formada, né? Agora nós precisamos reconhecer o valor e a beleza dessa identidade e eu acho que a feira vem valorizando isso. Essa maravilha de evento é uma promoção da Academia Espírito Santense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, e com apoio e parceria de várias instituições públicas e privadas. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nessa 6ª edição da Feira Literária Capixaba, não podemos deixar de destacar a principal homenageada, Judite Leão Castelo Ribeiro, uma das mulheres mais importantes da história do Estado. Judite Leão Castelo Ribeiro nasceu no município da Serra, na cidade da Serra, em 1898. Em 1911, ela foi estudar em Vitória, pegando uma canoa com seu pai para poder chegar em Vitória, porque ia de canoa. E chegando em Vitória, foi estudar no Colégio do Carmo. E em 1913, com a fundação do ginásio São Vicente de Paulo, um ginásio importantíssimo, onde João Calmon foi aluno dela, Clóvis Ramalhete Maia, que foi ministro supremo, foi aluno dela no São Vicente de Paulo. E esse ginásio foi fundado em 1913 pelos 3 tios dela, Miguel Barbosa Leão, Kosciuszko Barbosa Leão, escritor capixaba, que doou a casa para a Academia Espírito Santense de Letras, onde tem a sede dela. E Aristóteles Barbosa Leão, fundaram o São Vicente. E em 1913, ela com 15 anos foi dar aula. E também o destaque para convidados muito especiais. A escritora Conceição Evaristo e Marcos Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, pessoal, a 6ª edição da Feira Literária Capixaba começou nessa quarta-feira, dia 22, com abertura às 9 horas nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo. Muita gente bacana, estudantes, o pessoal das escolas, representantes da cultura e da literatura de todo o Espírito Santo. E a gente vai mostrar para vocês aqui algumas fotos, de escritores, da abertura do evento. A Renata Bonfim, a professora Esté Abreu, o professor Francisco Aurélio Ribeiro e muita gente importante da literatura do Estado que prestigiou a abertura desse evento. E com certeza vocês estão convidados, vamos nos encontrar agora nesse fim de semana, ainda dá tempo, até domingo à noite, vai ter muita coisa bacana acontecendo. Vocês são nossos convidados para participar junto conosco. E para a entrevista dessa edição especial, recebemos no estúdio da TV Sim Linhares o Álvaro Silva. Ele é jornalista, escritor e membro da Academia Espírito Santense de Letras. Nesse encontro, nesse bate-papo, Álvaro fala de livros, de sua experiência como escritor e deixa dicas muito importantes da sua experiência. Pela sua experiência como escritor, eu queria que você deixasse uma mensagem para os escritores que estão começando. Qual é o principal ponto de partida, além de ter uma história na cabeça para ser contada, Álvaro? É preciso que você tenha uma história que te apaixone. Uma história que te dê vontade de torná-la concreta, um fato concreto, papel. Eu não gosto de livro lido na internet, não. É preciso que a pessoa tenha aquela história na cabeça, que ela crie os personagens dela, reais ou não, e que ela se disponha a escrever, a sentar diante do computador, que máquina de escrever não existe mais, e que ela desenvolva essa história. Não tenha medo de achar que um capítulo ficou errado, rasgar, jogar no lixo e reescrever. Deve-se fazer isso, eu faço, todo mundo faz.
e enfrentar. O primeiro livro que você escreve é um sofrimento. É um parto natural difícil. Do segundo em diante fica mais fácil. E fala também da sua paixão pelo projeto da Feira Literária Capixaba. E o que eu gosto, principalmente na feira, é uma coisa que a Renata Bonfim também gosta e que as outras organizadoras da feira também gostam, os organizadores também gostam, que é o fato de que a feira tem um foco grande para a criança. Colégios de todo o estado são convidados para irem lá, botam as crianças em ônibus, levam as crianças para lá, há uma série de atividades lúdicas para essas crianças. As crianças ficam vendo livrinho infantil, elas tomam conhecimento de pintura, de escrita. Isso desperta na criança, quem sabe, um Monteiro Lobato de amanhã. É nesse clima de Feira Literária Capixaba que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E embarcando na onda de Feira Literária Capixaba, já que estamos com esse papo gostoso sobre livros, não podemos de deixar esquecidas algumas dicas para a aquisição e manutenção do nosso hábito da leitura, aqui no dia a dia. Vamos juntos acompanhar as dicas da estudante Camila, na dica de leitura desta edição. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo, tipo academia. Você não vai para academia e chega lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia, mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para a sua leitura. Bem, espero que você coloque essas dicas em prática e seja útil. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer de novo um pouco da história da Judite Leão Castelo Ribeiro, a principal homenageada da 6ª edição da Feira Literária Capixaba. Vamos que vamos! Em 1932, no movimento sufragista das mulheres no Brasil, Judite participou, junto com outras mulheres do Brasil, no movimento da conquista do voto pela mulher, na ocasião da Revolução Constitucional de São Paulo de 32. Então, na primeira eleição, ela foi candidata, em 1934. Com a abertura política por Getúlio, aquela abertura momentânea, ela então foi candidata, e aí foi candidata sem partido. Foi candidata avulsa, que era possível isso. E ela não teve sucesso porque ela precisava de legenda. Então ela não pôde ser a primeira mulher do Brasil, foi uma de São Paulo que foi eleita, que tinha um partido, e ela não foi eleita. Em 1937, Getúlio fecha o Congresso, Assembleias e tal, no golpe do Estado Novo.
E em 46 a reabertura. Então houve a Constituinte Federal, eleito o presidente Gaspar Dutra, governador, o deputado federal, os senadores, e a eleição para governador e deputado estadual foi em fevereiro de 47. E ela foi eleita. Ela foi eleita com 4,5% dos votos dos eleitores capixaba. Ou seja, hoje mais de 150 mil votos. Ela sozinha fazia a legenda. E com o brilhantismo das mulheres que estão à frente do seu tempo. Ela, na literatura capixaba, ela era jornalista, escritora e professora, catedrática da Escola Normal Pedro II. Ela, em 49, ela pleiteou uma vaga na Academia Espírito Santense de Letras, o que não foi permitido porque só podia homens. Então ela, com outras mulheres, elas fundaram a Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Então a Academia Espírito Santense de Letras Feminina está fazendo 70 anos. Ela é uma das fundadoras. E ela fundou um outro importante serviço da sociedade capixaba, foi a AFEC, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, e o Hospital Santa Rita. A primeira bomba de cobalto do Hospital Santa Rita foi conquistada por ela no governo alemão para fazer radioterapia no hospital. É um trabalho muito bonito dela. A Feira Literária Capixaba é um projeto que tem a envergadura de projetos grandiosos, que tendem a crescer mais e mais. Que a feira vai crescer, eu acho que a feira tende a crescer. E agora que ela ficará sendo bienal, você vai ter mais tempo para montar melhor a feira, para estruturar melhor a feira e para lidar com as dificuldades que são mais fáceis de serem vencidas em 2 anos do que em 1. E o que eu gosto, principalmente na feira, é uma coisa que a Renata Bonfim também gosta, e que as outras organizadoras da feira também gostam, os organizadores também gostam, que é o fato de que a feira tem um foco grande para criança. Colégios de todo o estado são convidados para irem lá, botam as crianças em ônibus, levam as crianças para lá, há uma série de atividades lúdicas para essas crianças. As crianças ficam vendo livrinho infantil, elas tomam conhecimento de pintura, de escrita. Isso desperta na criança, quem sabe, um Monteiro Lobato de amanhã. E é nessa caminhada gostosa pelas várias trilhas da literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com Álvaro Silva. Ele é jornalista, escritor e membro da Academia Espírito Santense de Letras. Nesse bate-papo da melhor qualidade, Álvaro fala de livros, de sua experiência como escritor, entre outras vivências. Vamos que vamos! Aí eu ganhei coragem e escrevi meu primeiro romance, que se chama Madrugada em Piedade, que foi publicado no ano 2000, que todos os meus romances são mistura de ficção com realidade. Madrugada em Piedade é a história de um assalto, Piedade é Cariacica. Ok. É a história de um assalto que acontece em Cariacica e um funcionário do banco assaltado morre. Uma funcionária morre assassinada. Então, durante a reconstituição do crime, os criminosos são assassinados pela população num linchamento. E para fazer esse livro me baseei em 2 fatos reais que aconteceram no estado do Espírito Santo, em 84 e 86, em São Mateus e Ibatiba, quando houve assaltos bancários com mortos, e depois os assaltantes foram mortos pela população das 2 cidades. O segundo livro que eu escrevi chama-se O Faxineiro, e é uma história que me remete a 1968, quando eu ainda morava em São Paulo, que eu morei 14 anos da minha vida em São Paulo. Eu li esse livro. Você leu esse livro.
questão da ditadura, da tortura, né? Exatamente. O Faxineiro é a história de um sujeito que está morando em Vitória, que na juventude morou em São Paulo, e que ele um dia descobre que ele está com câncer, que ele vai morrer de câncer, e ele sai para tomar uma cerveja e encontra um restaurante onde vende cuscuz paulista, que você não consegue comer aqui, e que é delicioso. Aí ele, indo a esse restaurante, ele começa a falar consigo próprio. Eu conheço esse sujeito, não sei de onde. O principal torturador lá. Né? Era o principal torturador. Isso. Por isso que o livro se chama O Faxineiro, que ele é quem lavava a cela depois. Exatamente. É. Então eu escrevi esse segundo romance. O terceiro romance vem de uma velha paixão que eu tenho. Eu gosto muito da cidade de Santa Teresa. E eu tenho um amigo que tem um sítio numa localidade de Santa Teresa chamada Aparecidinha. E eu criei a história de uma velha porque eu conheço muito da colonização de Santa Teresa, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, quando a região foi muito habitada por extremistas de direita, dos partidos fascistas da época, que sofriam muita influência alemã e italiana, porque Santa Teresa tem uma colonização fortemente alemã e fortemente italiana. Inclusive dizem que é a cidade de colonização italiana mais antiga do Brasil. Então eu criei uma personagem, o nome do livro é A Bisa Ubalda, Bisa de bisavó. É. Eu criei essa personagem, que é uma mulher que mora em Aparecidinha. Eu ambientei essa mulher no sítio que é de um amigo meu, lá em Aparecidinha, para não ter que dar muito trabalho para descrever as coisas. E essa mulher um dia sofre um infarto, fazendo um esforço físico, descobre que vai morrer, e ela tem duas bisnetas. Uma está estudando medicina, vai para lá cuidar da bisavó, e a outra está estudando jornalismo e quer escrever o TCC dela com a história da família. O trabalho de conclusão do curso. É, trabalho de conclusão do curso. Que a gente chama monografia. É. Isso. Aí a velha fala, é para contar tudo? A bisneta fala, é para contar tudo. Aí ela coça a cabeça, tá, vá, eu conto tudo. E ela conta a história, que é uma história de Santa Teresa, das décadas de 20 e 30. Na verdade, eu conto toda a história da colonização de Santa Teresa, mas da Santa Teresa das décadas de 20 e 30, da época da guerra. Então eu conto a história da Ubalda, né? Eu sei. Que a Ubalda, quando a guerra termina, muitos foram convocados para ir à guerra. Uma dessas pessoas volta e traz um amigo alemão com ele, que segundo ele tinha saído da Europa para vir no Brasil, que era um herói da resistência antinazista na Itália e tal e coisa. O pai da Ubalda, coitado, um marceneiro pobre, fica impressionado com aquilo. Já tinha conseguido fazer a filha ser professora. Vai casar com um herói, então isso é a glória. E ela praticamente obriga a Ubalda a casar com o herói alemão, que não era tão herói assim. Que expectativa que o hábito da leitura pode criar na cabeça das pessoas, Álvaro? Ler abre a cabeça das pessoas. As pessoas se completam lendo. É uma coisa fantástica. O hábito da leitura é uma das coisas mais saudáveis que existem. Infelizmente, o brasileiro lê pouco ainda. O brasileiro... É por isso que nós estamos nessa luta aqui, né, Álvaro? Nós estamos nessa luta por causa disso, porque nós lemos muito pouco. E as nossas livrarias, que estão caindo em número, a cada dia que passa tem menos livrarias nesse país, elas praticamente não vendem um autor local. E o autor local também não é divulgado convenientemente pelos meios de comunicação, jornais, rádio, TV, por nada disso. Então, a gente tem uma dificuldade de ser reconhecido como autor, de ser reconhecido como escritor, e a gente acaba sendo conhecido por pouca gente, em decorrência disso. Como é que você concilia, Álvaro, o seu dia a dia com a leitura, com o seu dia a dia de escritor? Como é que você organiza isso? Agora é fácil, porque agora eu estou aposentado, então eu tenho tempo para gastar. Hoje é fácil conciliar. Eu escrevo de manhã cedo. Porque você acorda, sua cabeça está fresca,
Aí você toma um banho, toma um café da manhã e vai escrever. Você escreve todos os dias? Eu escrevo todos os dias, quase. Quase todos os dias. Não todos os dias, mas quase todos. E depois à tarde eu faço outras atividades. Leio principalmente, né? Eu tenho uma biblioteca em casa de 1.700 exemplares. É considerável a minha biblioteca. Eu leio muito. Essa questão da construção dos seus personagens, você tem se baseado em pessoas que você conhece? Você se baseia em personagens que você conheceu em outros livros? Isso é importante, Álvaro. A gente tem uma geração aí que está escrevendo e que quer escrever mais, né? Acho que a sua experiência é uma referência para todos nós. Veja bem, no caso do primeiro romance, que foi Madrugada em Piedade, eu não conheci nenhum dos assaltantes que cometeram assaltos em Ibatiba e São Mateus. Mas aquilo foi amplamente divulgado pelos jornais, eles foram mortos. O que foi morto em Ibatiba, um deles foi arrancado de dentro da patrulhinha da Polícia Civil pelo açougueiro, que era o pai da moça que ele matou no banco. O sujeito tirou o vidro de trás da patrulhinha, enfiou aquele gancho de pendurar a carne no açougue, no peito do sujeito e puxou ele para fora. Eu vi que eu estava substituindo um amigo meu que trabalhava para o Globo, eu tive que ir lá para cobrir esse fato. Só não consegui chegar a menos de 20 metros da cena de um homem morto na rua com um espeto no peito. Então eu não conhecia as pessoas, mas eu fiz o livro a partir do que eu li nos jornais. No caso do faxineiro, eu não conhecia o faxineiro, não existia o faxineiro, era uma figura fictícia. Mas o faxineiro era a soma de tudo que de ruim eu havia conhecido naquela época de ditadura militar. E alguns outros personagens são reais. Eu descrevo uma moça que eu realmente conheci. Eu escrevo a mulher que se torna namorada do sujeito que está com câncer e vai morrer, que é uma pessoa que eu realmente conheci. E quando as pessoas falam, porque o livro ele é todo falado na primeira pessoa, eu. Então quando as pessoas falam, Álvaro, esse personagem principal não é você, eu falei, não, eu estou vivo. Eu tive a impressão que era você. Mas eu não morri. Em alguns momentos do livro. Agora, tem um trecho do livro, no primeiro terço do livro, que eu descrevo uma passeata que houve na Avenida São João. Exatamente. Eu estava na Você passeata. estava? Eu estava na passeata. Então toda aquela descrição é real, entendeu? E no caso da Bisalbalda, a Bisalbalda não é real, o marido que ela teve não é real, os outros personagens não são reais, mas a história de Santa Teresa é real. E o fato de que muitos moradores de Santa Teresa, descendentes de alemães e sobretudo de italianos, foram convocados para ir para a guerra, isso também é real. Eu sei. Eu entrevistei, não as pessoas que já morreram todas, mas eu entrevistei filhos de personagens reais. Eu entrevistei inclusive um velhinho, prometi dar o livro para ele, o livro demorou para sair, ele morreu. Que ele ia na segunda leva para a Itália, mas a guerra terminou antes dele embarcar. Quer dizer, ele não morreu ou não matou parentes por causa disso. E foi uma crueldade muito grande do governo brasileiro de Getúlio Vargas de convocar descendentes de italianos, de alemães, para ir para uma guerra na Europa, onde eles teriam que matar os parentes. E isso foi feito de propósito, para que fosse assim mesmo. Você descreveu essa cena, né, dessa pessoa que foi retirada do carro da polícia, né? Você fala que aquele negócio estava no peito da pessoa e tal. Eu me lembro de algumas cenas do seu outro livro, né? Que você tem uma forma muito realista de descrever a cena. Isso é uma característica da sua escrita? Não é característica... Tem os momentos da sessão de tortura, né? Tem alguns momentos lá que eles estupram algumas meninas e tal, né? Eu entrevistei torturados. Isso, né? Isso é uma característica da sua escrita? Essa escrita descritiva é uma característica Exatamente. do jornalismo. Isso. O jornalismo faz de você um contador de história. Você passa a vida toda contando história, entendeu? Então você acaba tendo uma certa facilidade em descrever coisas.
Não é difícil para o jornalista fazer isso depois que ele adquire uma certa experiência. É assim que encerramos mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nós tivemos o prazer de receber o Álvaro Silva. Álvaro é um escritor, jornalista e escritor muito conhecido aqui no Espírito Santo, membro da Academia Espírito Santense de Letras e uma belíssima figura que participa desse movimento que está sendo construído no cenário literário e cultural do Estado. Obrigado, Álvaro. De nada. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Continuando no esquenta para a 6ª edição da Feira Literária Capixaba. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 16.1. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.